Tem uma cliente, uma vez que eu atendi, que ela entrou em surto psicótico no final de semana. Era um domingo, a família começou a me ligar desesperada, que não sabia mais o que fazer, já tinham ido para o hospital não soube o que fazer, aí mandaram para uma clínica, levaram para a clínica, queriam fazer a internação dela, e aí a família me ligou no final de semana, até demorei um pouco para atender, porque era domingo, né? E aí, quando eu atendi, a mãe e a irmã estavam completamente desesperadas, não sabiam mais o que fazer, porque iam ter que internar, porque ela estava em surto. Ela não falava mais coisa com coisa. Ela estava completamente fora de si. O que tinha dominado ela ali era outra consciência, era outra coisa. Aí eu disse imediatamente para elas me trazerem para o meu espaço terapêutico. Não, vocês têm que trazer ela aqui agora. Aí eu fui para o meu espaço, beleza. Aí elas chegaram lá, trouxeram ela, né? Aí eu disse, ó, agora vocês esperem aqui que eu vou entrar na sala, vou fazer um procedimento e logo mais vocês entram de novo. Gente, é 5 minutos. É 5 minutos aplicando os comandos certos, a ferramenta certa, que a gente consegue trazer a pessoa de volta à consciência. É um procedimento muito simples, que a gente precisa saber como fazer. Só precisa saber como fazer. E é algo que qualquer pessoa pode aprender a fazer. A gente precisa tirar essa crença de que eu preciso ter uma habilidade especial, que eu preciso ter uma visão diferente, eu preciso ver coisas. Não, gente, tira isso da cabeça. Você precisa de uma técnica que ela é simples e qualquer pessoa pode aprender a aplicar. Médico pode aprender a aplicar, os enfermeiros podem aprender a aplicar, os terapeutas podem aprender a aplicar. E você que tem os seus familiares, que, né, pode acontecer com qualquer um, a gente não sabe com quem que vai acontecer. Então, você precisa aprender a aplicar essas ferramentas. Eu sou Grazi Bianchini, mentora de terapeutas, e aqui eu falo como você identifica já na primeira sessão o que bloqueia as 3 esferas. Eu atuo nessas terapias que eu trabalho em 3 esferas: a familiar, a energética e a espiritual. E eu te ensino como desbloquear isso para trazer equilíbrio para o seu cliente, caso você seja terapeuta. Se você não é terapeuta, acompanhe aqui que eu vou ter muito conteúdo para você também. Esse conteúdo serve tanto para quem já é terapeuta, como para quem aspira em se tornar terapeuta ou utilizar esse conhecimento na sua vida. Hoje eu vou falar sobre um caso de atendimento que talvez aí algumas pessoas já tenham encontrado ou até já tenham se deparado aí com algumas situações nesse sentido, tá? Eu atendi um caso uma vez, um caso de um surto psicótico em atendimento mesmo. E eu vou falar como a gente procede, o que está por trás, né, desses movimentos de surto psicótico que a gente às vezes se depara. E como que a gente pode trabalhar nessas questões de forma que isso suavize ou até harmonize, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre esse assunto que não é fácil pegar uma situação como essa, né? Ou ter uma situação como essa, às vezes acontece com algum familiar, acontece com alguém da nossa convivência. Como, né, o que a gente faz nesses casos onde a pessoa tem um surto psicótico? O que a gente trabalha nessas situações, né? E primeiro eu vou falar, assim, um pouquinho
de como pode acontecer, né, esses surtos psicóticos. Vou relatar alguns casos que eu já presenciei, alguns casos que eu já trabalhei. Isso que eu estou falando hoje se trata de uma esfera espiritual, aonde o terapeuta ele precisa estar consciente que isso acontece também, né? Então, muitos consteladores aqui me seguem, fazem um trabalho maravilhoso, mas muitas vezes esquecem de observar as questões espirituais que podem estar acontecendo, né, que não tem a ver com questões sistêmicas, né, familiares, ali nesse campo da família, mas tem a ver com outras dimensões, com outros movimentos, e é isso que eu quero alertar vocês. Eu quero que vocês saibam que nem tudo é sistêmico familiar, né? Temos aí outras questões que nos bloqueiam, nos desequilibram, nos trazem movimentações muito difíceis, e esse caso aqui de surtos psicóticos existe, muitas vezes acontece em atendimentos, em processos terapêuticos, ou a pessoa vem com um surto psicótico pedir ajuda, e como que você atua com essas pessoas, né? O que é importante você saber em relação a isso? Então, gente, o primeiro ponto, como eu estava falando, é que existem questões espirituais que atuam no nosso desequilíbrio, né? Então, essas questões espirituais, elas não estão associadas a, muitas vezes, o que a gente vê na constelação familiar, que são emaranhamentos familiares, por conta de desordens, né, por conta de exclusões, né? Não diz respeito a isso, mas diz respeito a uma esfera espiritual, que muitas vezes a gente se depara. E eu já tive algumas experiências em relação a isso, porque eu trabalho há mais de 15 anos, né, nessa área terapêutica, então eu já pude me deparar com situações muito complicadas, inclusive nesse sentido dessa esfera espiritual, tá? E eu quero trazer aqui para vocês que vocês precisam saber disso, porque isso pode acontecer, tanto com você, quanto com seus clientes, quanto com as pessoas que você ama e que você convive, né? E o que a gente faz de fato nessas situações? Então, teremos aí essa live com um conteúdo importantíssimo. Não menospreze esse conteúdo, porque eu já peguei situações onde as pessoas estavam completamente fora de si e não conseguiam voltar à consciência normal, né? Voltar à sua própria consciência de uma forma espontânea. Então, muitas vezes a gente precisa de procedimentos específicos para atuar nesses casos, tá? Então, como eu vinha falando, eu já atuo nessa área há mais de 15 anos e tenho aí diversos casos de atendimento, tem milhares de casos de atendimento, né, onde eu me deparei já com essas questões espirituais. E o que acontece nessa dinâmica quando vem essa questão ou quando se manifesta uma questão como essa? Normalmente, gente, isso não acontece de uma forma aleatória, tá? Um surto psicótico, ele não acontece de uma forma aleatória. É necessário um gatilho, uma situação, algo que traga à tona esse distúrbio, esse surto, né? Novamente. Isso vem à tona através de um gatilho. E muitas vezes é através de um gatilho emocional, né? Então, quando a gente está passando por uma dificuldade que nos afeta emocionalmente de uma forma muito ostensiva, isso
pode gerar um surto psicótico, tá? Como, por exemplo, eu já peguei casos de pessoas que tiveram um surto psicótico devido a um laudo médico, depois que ela teve um diagnóstico de uma determinada doença, ela entrou em surto psicótico, tá? Então, isso pode acontecer por um trauma muito forte. Teve pessoas que entraram em surto psicótico por conta de movimentos de separação, né? Teve ali uma dificuldade muito grande numa relação, a pessoa não conseguiu lidar com aquelas emoções, se desestabilizou emocionalmente de uma forma que perdeu o controle das suas emoções e aí entrou em surto psicótico. Tá? Então, o gatilho é emocional. O gatilho é emocional. Então, quando a gente está num sofrimento muito grande, está passando por uma situação muito complicada, pode acontecer de ter uma situação como essa. Então, já peguei casos assim, mas também já peguei casos aonde a pessoa está com desequilíbrio mental e energético, tá? Aonde eu trabalho já há bastante tempo nessa área energética, vibracional também, né? Aonde a gente percebe que a pessoa está com uma, digamos assim, com os seus chakras, com a sua energia completamente desalinhada e muitas vezes muito aberta, sabe? Então, é necessário fazer alguns procedimentos para que esses fluxos energéticos operem de uma forma harmônica e não desequilibrada. Porque muitas vezes as pessoas que entram em surtos psicóticos, elas têm um chakra em especial que ele é muito aberto, que ele está muito, digamos assim, muito disponível, e isso faz ela captar muita influência externa, tá? E esse chakra que traz essa movimentação é aqui, ó, esse chakra aqui da nuca, é o chakra coordenador, tá? Aonde a pessoa pode também entrar em surto psicótico por conta de uma desarmonia, um desalinhamento desse chakra aqui, ó. Então, um terapeuta que trabalha com pessoas, que atende esses casos, principalmente casos de constelação, né, casos aí onde a gente vai aplicar procedimentos que vão nos trazer consciência sobre várias coisas, né? Ele precisa saber como conduzir processos como esse. Porque isso eu sei que a maioria dos terapeutas não sabe lidar com isso. E muitas vezes, né, quando acontece esses casos de surto psicótico, o que faz, né, nessas situações? O terapeuta pode ter procedimentos, ele pode adotar uma postura de também tratar esses casos da forma correta, de uma forma que a pessoa possa se equilibrar novamente, voltar à consciência. E isso tudo, gente, esse conhecimento de trabalhar essa esfera espiritual, de trabalhar essa esfera energética, ele é fundamental. Tanto para a gente, né, saber se equilibrar, saber conduzir um procedimento aí de resguardar a nossa energia, resguardar o nosso campo, né? A gente precisa saber como conduzir esses processos. E existem técnicas para isso, existem comandos para isso, existem ferramentas que eu posso utilizar para tratar essas questões. Às vezes a gente fica pensando assim, mas aí nesses casos tem que tomar remédio, Grazi? Muitas vezes tem.
Mas junto com a medicação, eu preciso equilibrar isso que está desequilibrado no cliente. Muitas vezes são questões energéticas, como eu estava falando do chakra coordenador, que eu preciso saber como limpar, como desobstruir aqueles chakras que estão em desequilíbrios, né? E também eu preciso saber como restringir ou proteger para que essa pessoa não receba tanta influência externa. Eu tive muitos clientes já, gente, que a maior dificuldade ou o maior problema de desequilíbrio que a pessoa tinha, tanto para dormir à noite, tanto para acalmar, sabe? Para não ficar tão irritado, tão nervoso, tão ansioso, era por conta desses desequilíbrios energéticos. E isso é simples de resolver. Isso é fácil de resolver, sabe? Você não precisa entrar com uma medicação de cara. Muitas vezes você consegue reverter com esses procedimentos terapêuticos, né? E consegue um grande alívio, uma harmonização mesmo. Mas a gente precisa saber como conduzir. A gente precisa saber os procedimentos adequados. E para isso, né, para exatamente como trabalhar esses casos, essas questões espirituais, essas questões energéticas que estão atuando, né, que estão movimentando a nossa qualidade de vida, né, que muitas vezes a gente perde a qualidade de vida por conta dessas dinâmicas energéticas e espirituais. Isso tudo eu preciso saber como conduzir, como trabalhar. A Gisele está falando ali, ó, meu filho foi para o exército, agora estou percebendo que está entrando em surto. Gente, olha só, quando a gente vai para um ambiente novo, para uma consciência nova, né? Como é esse caso aqui, está indo para um campo novo. O que existe dentro desse campo? Quais são as informações que existem lá? Quais são as energias que movimentam esse campo? A gente tem que ter consciência que isso vai impactar a minha qualidade de vida, vai impactar a minha estrutura energética também, vai afetar o meu campo de consciência, vai afetar as minhas emoções, vai afetar a minha mente. Como que eu lido com isso? Se eu não estou consciente, olha só, se eu não estou consciente, se eu não vou preparado, se eu não vou equilibrado para esses campos, isso vai ser um perigo para mim. Porque eu vou estar recebendo, e conforme depende muito da sensibilidade de cada um, né? Tem pessoas que são muito sensíveis a esses campos e elas são completamente afetadas pelo ambiente, por essa consciência que tem lá. E eu vou citar um exemplo meu uma vez, que aconteceu comigo uma vez. Meu pai estava hospitalizado, né? E eu estava cuidando dele na parte da manhã. Eu ia às 7 horas da manhã para lá. E eu tenho, assim, meu campo, gente, ele é muito sensível, né? Eu sinto o meio. Eu vou para algum lugar, eu vou para algum ambiente, eu estou com as pessoas, eu sinto, interajo, eu tenho essa consciência de que eu tenho que estar sempre me protegendo, sempre cuidando dos meus canais energéticos, porque eu sei que o meio interfere e eu capto a informação do meio muito facilmente. E aí, nessa dinâmica de estar atendendo meu pai e tudo mais, e a gente, quando tem alguém hospitalizado da nossa família, a gente também fica mais sensível, também fica mais fragilizado. E acordei de manhã cedo, estava um pouco atrasada já, e saí correndo de casa e não fiz o meu procedimento de proteção energética. Quando eu cheguei no hospital, na porta do hospital, para entrar,
eu senti como se fosse um campo de energia, como se tivesse uma parede ali, sabe? Que eu não conseguia entrar. Aquilo me impactou de um jeito que eu tive que dar uns passos para trás. É como se fosse uma parede mesmo. Então, aquela emoção, aquela energia, aquela vibração mental densa que existia naquele ambiente, ou eu me protegia para entrar, ou era completamente influenciada por esse campo. E aí, o que eu fiz? Voltei para trás. Aí que eu fui lembrar que eu não tinha me protegido, que eu não tinha feito o meu procedimento aí, onde eu faço sempre, né? E aí eu voltei, fui lá no estacionamento, fiz o meu procedimento e tal. Aí voltei para o hospital, deu para eu entrar tranquilo. Mas para vocês verem o quanto o meio impacta, eu aposto que vocês já chegaram num ambiente e começaram a se sentir mal. Tava tudo bem, tava maravilhoso, tava feliz, alegre, chegou num ambiente, começou a se sentir muito mal. Vocês são impactados pelo meio. Eu aposto que vocês têm várias histórias aí, né? Eu tinha o meu espaço terapêutico lá em Florianópolis, pertinho de uma universidade federal. E eu atendia muita gente nessa época, né? Eu já chegava a atender 8, 9 pessoas num dia. Um dia, gente. De tanto movimento que eu tinha, porque eu trabalhava muito com essa parte espiritual e energética nessa época. Trabalhava demais. E aí eu atendia muitos estudantes. E, gente, eu sabia exatamente quando o estudante tinha ido para uma rave, por exemplo. Era perceptível, o campo dele estava completamente destruído. Os canais energéticos deles estavam todos desalinhados. Era impressionante ver o quanto isso afetava o campo energético deles. Aí eles saíam de lá, ai, Grazi, parece que eu estou flutuando, parece que eu estou leve agora. Mas, claro, antes estava cheio de interferência, cheio de coisa. Como é que a pessoa vai se sentir bem? Entende? Você vai se sentir irritado, você vai se sentir mal, vai se sentir angustiado, vai inclusive ter sintomas físicos, né? Quantas pessoas aí vão num ambiente, estão num local e começam a sentir um sintoma físico mesmo, né? Alguns até adoecem, aí ficam ali resfriados, ficam com dor de barriga. Então, a gente é impactado pelo meio, tá? Voltando a esses casos de surto psicótico, tem casos que são muito graves, gente. Tem casos que são muito graves mesmo. E às vezes, olha, eu já peguei casos assim da pessoa estar completamente fora de si. Tem uma cliente, uma vez que eu atendi, que ela entrou em surto psicótico no final de semana. Era um domingo, a família começou a me ligar desesperada, que não sabia mais o que fazer, já tinham ido para o hospital não soube o que fazer, aí mandaram para uma clínica, levaram para a clínica, queriam fazer internação dela, e aí a família me ligou no final de semana, até demorei um pouco para atender, porque era domingo, né? E aí, quando eu atendi, a mãe e a irmã estavam completamente desesperadas, não sabiam mais o que fazer, porque iam ter que internar, porque ela estava em surto. Ela não falava mais coisa com coisa. Ela estava completamente fora de si. O que tinha dominado ela ali era outra consciência, era outra coisa. Aí eu disse imediatamente para elas me trazerem para o meu espaço terapêutico. Não, vocês têm que trazer ela aqui agora. Aí eu fui para o meu espaço, beleza. Aí elas chegaram lá, trouxeram ela, né? Aí eu disse, ó, agora vocês esperem aqui que eu vou entrar na sala, vou fazer um procedimento
e logo mais vocês entram de novo. Gente, é 5 minutos. É 5 minutos aplicando os comandos certos, a ferramenta certa, que a gente consegue trazer a pessoa de volta à consciência. É um procedimento muito simples, que a gente precisa saber como fazer. Só precisa saber como fazer. E é algo que qualquer pessoa pode aprender a fazer. A gente precisa tirar essa crença de que eu preciso ter uma habilidade especial, que eu preciso ter uma visão diferente, eu preciso ver coisas. Não, gente, tira isso da cabeça. Você precisa de uma técnica que ela é simples e qualquer pessoa pode aprender a aplicar. Médico pode aprender a aplicar, os enfermeiros podem aprender a aplicar, os terapeutas podem aprender a aplicar. E você que tem os seus familiares, que, né, pode acontecer com qualquer um, a gente não sabe com quem que vai acontecer. Então, você precisa aprender a aplicar essas ferramentas, essas técnicas. Grazi, como que eu aprendo? Tem uma formação para isso. Na formação em constelação familiar, eu ensino todas essas técnicas, inclusive, porque é indispensável o constelador saber. Antes, no começo ali, eu não ensinava. Aí eu senti que esse conhecimento estava faltando. E aí eu disponibilizei, eu incluí na formação em constelação o TVS, que é o procedimento onde eu trabalho com a energia, com a parte energética e com a parte espiritual. Então, quem faz uma formação comigo, de constelação, por exemplo, vai aprender tudo que eu aplico, tudo que é importante você saber para equilibrar essas 3 esferas do cliente, tanto a familiar, que você aprende na constelação. Bert Hellinger é fantástico com relação a isso, é maravilhoso, traz muita consciência, nos tira de situações de enrosco aí familiar muito sérias, mas também tem outras coisas. Tem a parte espiritual que eu preciso tratar do meu cliente. Tem a parte energética que eu preciso tratar do meu cliente. E a Maria José fez uma pergunta maravilhosa, inclusive é uma novidade, né, que eu quero já adiantar aqui para vocês, já que ela perguntou, né, porque já está no campo, já é para falar, então já vamos falar. No Constelando a Vida tem. Nesse momento do Constelando a Vida, está com as vagas fechadas, né? Não tem, tá? Não temos no Constelando a Vida nesse momento. Mas estamos fazendo algumas atualizações no Constelando a Vida que, quando eu abrir as vagas novamente, isso será trabalhado em workshops, tá? Nos workshops do Constelando a Vida que terão da próxima turma, agora o Constelando a Vida vai iniciar turmas, então essa nova turma do Constelando a Vida terá esse conhecimento também. Por quê? Porque você precisa saber como trabalhar essas questões com seus filhos, com seu marido, com seus familiares, com seu pai, com a sua mãe. Você precisa saber como trabalhar isso. Então, eu vou ensinar alguns procedimentos, né? Aqueles mais simples, que não precisa de uma formação, né? Para você conduzir. Então, eu vou ensinar também no Constelando a Vida, lá quando a gente tiver os nossos encontros de workshop, que vão ser modificados também. Gente, teremos muitas novidades do Constelando a Vida. Ali você também vai aprender a equilibrar esse campo energético e espiritual no próprio workshop, tá? Inclusive, teremos um workshop específico para isso, para tratar o campo espiritual, tá? Por quê? Porque eu senti que esse conhecimento, eu já tenho ele há muitos anos, gente.
Isso são técnicas que eu aplico há pelo menos 15 anos. E eu sempre resguardei muita coisa, porque não é fácil falar dessas coisas na internet, né? Para os meus alunos, eu falo, para os meus alunos, a gente coloca aí e não quero nem saber, doa quem doer. Quem é meu aluno vai saber de tudo. Agora, para a internet, assim, público em geral, é complicado, às vezes, você falar dessas dinâmicas, né? Só que chegou um ponto agora que eu tomei consciência, e eu acho que isso faz parte do amadurecimento, né? E da gente se sentir cada vez mais seguro, cada vez mais responsável também nessa área terapêutica, de passar esse conhecimento para as pessoas, de falar sobre isso, falar que isso existe, né? Então, nesse momento, eu sinto que já é o momento onde eu posso falar abertamente. É claro que nem tudo, porque senão o Instagram bloqueia a gente aqui, aí a gente que não pode mais falar mesmo, né? Então, algumas coisas eu posso falar ao vivo. E aí, essas coisas que eu posso falar ao vivo, eu vou estar informando vocês, vou estar dizendo, olha, tem coisas além que nós precisamos saber como tratar. E isso traz... Gente, o resultado, ele é tão imediato quando a gente identifica, é uma questão espiritual. Tá, apliquei o procedimento. É imediato a resolução disso. Entende? É claro que depois eu vou ter que trabalhar as minhas emoções, porque lembra que eu falei que o gatilho foi emocional, né? Então, com certeza, eu vou ter que trabalhar as minhas emoções, eu vou ter que trabalhar minhas questões aí, para não voltar para o mesmo ponto. Mas o alívio, a interrupção daquela interferência que estava tomando a minha consciência é imediata, é imediata. Então, eu peço um favor para você, vou pedir um favor bem grande aqui para você, de você lembrar agora. Você conhece enfermeiras? Você conhece médicos? Você conhece terapeutas? Eu vou pedir para você fazer um favor de encaminhar essa live para essas pessoas, porque essas pessoas, elas precisam saber como conduzir esses processos. Que nem como foi o caso dessa cliente que eu falei, que foi para o hospital e o que fizeram lá era receitar um calmante. Não ia adiantar, gente. Não ia adiantar. Aí passou pelo psiquiatra, ele já ia fazer internação. Gente, é uma pessoa comum, uma pessoa como eu, como você, que estava em surto psicótico e que, através de um procedimento simples, isso pode ser revertido. Mas quando a pessoa entra várias vezes em surto e ninguém sabe o que fazer com aquela pessoa, ninguém sabe qual é o procedimento fazer para tirar ela do surto, o que acontece quando vai repetidas vezes? Vai ter que internar mesmo, vai ter que internar, vai ter que vir com medicação pesada. Se ninguém sabe como tirar a pessoa daquele estado, vai ter que vir com medicação pesada. Vai adiantar? Não vai. A gente sabe que não adianta. Quantos casos a gente tem aí de pessoas que foram internadas? Eu já atendi uma vez uma pessoa que tinha, inclusive, levado choques na cabeça por conta disso. E são desalinhamentos energéticos, que são afetados, sim, pelas emoções, que a gente precisa ter uma responsabilidade de dizer assim também, não é mágica, né? Tu vai conseguir tirar ela do surto, mas para ela não ter mais surto, é necessário ela fazer um processo de alinhamento dessas emoções.
E aí também o terapeuta pode ter vários procedimentos para isso. No meu curso de formação, eu dou vários procedimentos para isso. Vários. Tá? É necessário tratar, sim, sim. Mas tirar a pessoa do surto é possível, tá? Então, fica esse alerta, aonde a gente tem que saber como operar, tem que saber como agir nesses momentos, porque isso pode se tornar uma coisa muito séria, muito grave e que leve a pessoa aí para perturbações que são muito difíceis de serem trabalhadas ao longo prazo, né? Que a gente sabe que ter uma pessoa, um ente querido, uma pessoa da nossa família internada por conta disso, não é nada fácil. Nada, né? Então, fica aqui o meu alerta de vamos saber sobre isso. A próxima turma do Constelando a Vida vai ter essas informações também, tá? Eu vou ensinar alguns procedimentos. Óbvio que eu não posso ensinar todos, porque tem alguns procedimentos que você precisa de uma formação para você entender todo o processo, porque existe um processo ali. Agora, tem outros procedimentos, como esse que eu falei, de você trabalhar essa harmonização energética, isso você já pode saber como fazer. E aí eu vou ensinar no Constelando a Vida, tá? Vou estar ensinando nas minhas formações, né, no curso de terapia vibracional sistêmica, eu ensino todos os procedimentos. Na formação em constelação familiar, você também aprende isso, você também tem acesso a essa formação do TVS, aonde você aprende como trabalhar essas esferas também, não só a familiar, mas a energética e a espiritual do seu cliente ou das pessoas que você ama. Tá bom? Deixa eu ver. Vocês têm dúvidas, gente, com relação a isso? Tem algum caso aí que vocês sabem que da sua família, alguma coisa que aconteceu aí? Conta aí para mim. Deixa eu ver o que a Adriana tá falando ali. Há 1 ano e 4 meses mudei de residência, mas um lugar que já conhecia. Tive comportamentos que até hoje não entendo por quê. Eu atendi esses dias uma aluna também que mudou de casa, e daquele momento em diante ela começou a ter umas sensações muito estranhas, uns sentimentos bem estranhos, né? E aí eu falei para ela, né, também trabalhar essa parte de limpeza do ambiente, né? É necessário saber como limpar esses ambientes. Gente, nós somos impactados por tudo, por tudo. Não menosprezamos os ambientes que a gente frequenta, tá? É muito triste. Imagina isso há mais de 50 anos atrás. Pessoa sofre muito e a família também. Graças a Deus, hoje tem outros caminhos. Com certeza, Maria José. É um sofrimento que a gente não tem nem ideia, né? Até porque precisa olhar para a parte física também, né, Grazi? No caso de quem necessita de medicamentos, não é só espiritual, a parte química. Maiga, sim, temos casos que precisamos de um medicamento para complementar, mas sem atuar nessa estrutura energética da pessoa, a química também não adianta, tá? Se adiantasse, a gente teria a cura das pessoas que estão aí com problemas emocionais. Então, bastaria só a medicação e estaria resolvido. Só que a gente vê que não é isso que acontece. Então, muitas vezes a gente precisa da química, dos medicamentos, para estabilizar algo na pessoa.
estabilizar, para que a pessoa possa, pelo menos, ter uma clareza de onde ela está, tá? Precisamos disso. Não sou contra medicamentos. Muitas vezes é recomendado, sim, a medicação. Mas, em paralelo à medicação, é necessário tratar aquilo que precisa ser tratado. Algumas vezes é esfera espiritual, energética ou familiar. E às vezes são as três juntas. As três juntas, tá? Então, se alguns casos aí estão precisando tomar medicação para equilibrar, não esqueça que também precisa fazer outros procedimentos para equilibrar essas três esferas, tanto a familiar, energética e espiritual, tá? Porque se tiver uma delas em desequilíbrio, a medicação também não vai trazer o alívio. Aí o que acontece? De tempos em tempos tem que trocar a medicação porque parou de fazer efeito. Por quê? Porque não foi na causa. Se a causa fosse o desequilíbrio químico, resolveria em pouco tempo de medicação. Agora, vai olhar quanto tempo as pessoas estão tomando a medicação sem uma resolução clara. Quanto tempo? A maioria aí das pessoas está tomando há muitos anos. Certo? Então, é necessário? Sim, pontualmente, né? Pontualmente a medicação às vezes é necessária, mas não deveria ser assim para sempre, né? É claro que tem alguns casos, como bipolaridade, que a pessoa vai precisar, sim, de uma medicação. Eu já tive casos de questões aí com bipolaridade que pode se reduzir e tomar uma medicação mínima, né? Uma porcentagem mínima ali de medicamento para a pessoa ficar bem. Mas reduziu muito a medicação, porque trouxe esse equilíbrio familiar, energético, espiritual. É necessário, às vezes é necessário. Então, existe um médico que ele é necessário, super necessário. Existe a medicação, que também às vezes é necessário. Existe um terapeuta que também tem a sua necessidade, né, para tratar esses mecanismos aí. A Maria José está falando, na minha família teve alguns casos e infelizmente tem até hoje. A Gisele está falando, meu filho já teve, por isso tenho medo. Ele ficou 30 dias vivendo como se estivesse fora do corpo. Passei sufoco. Exatamente isso, Gisele. Exatamente isso. Parece que é outra pessoa que domina ali, né? Então, precisamos saber como agir, precisamos prevenir isso. Mais do que tratar a crise, o que eu posso fazer antes? Quais são os procedimentos que eu trabalho antes? Né? A Simone está falando ali, ó, na época da política, eu fiquei me sentindo muito estranha, uma sensação ruim de peso no ar. Essa época, gente do céu. Nem dá para falar, né? Meu irmão tem surto, não aceita ajuda. Eu sou professora de AEE e lido com crianças com diversas patologias, inclusive as que demonstraram quadro psicótico. Você conhece esse campo de constelação no campo escolar? Jane, deixa eu me conectar um pouquinho contigo. Jane, as técnicas que eu ensino, elas são técnicas muito simples, que a gente pode aplicar desde que com consciência, né, com a devida responsabilidade, nós podemos aplicar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Não
é certo que eu preciso ter uma espécie de permissão nesse ambiente, mas o ambiente que eu trabalho, digamos assim, eu tenho uma sala dentro da escola onde eu atendo essas crianças, essas pessoas, né? Então, nesse ambiente, você pode aplicar esse método. São técnicas, não é algo que você precisa, digamos assim, ter uma visão especial, como eu estava falando antes, ter um dom especial. É técnica, gente. E aí, você aprendendo a técnica, você pode aplicar, tá? É claro que exige uma responsabilidade, uma preparação, sim, exige, por isso que tem uma formação para isso, tem alguns conhecimentos que você precisa ter, que complementam a técnica, mas você pode aplicar no seu ambiente profissional, tá? E sim, ter aí uma suavização desses quadros, tá? Então, se você quer saber mais, depois me chama aqui no direct que eu já te passo aí mais informações, tá? Isso tudo, gente, como eu falei, eu ensino na formação em constelação, eu ensino, tá lá o método todo para você aprender como é que faz. Grazi, mas eu não quero fazer a formação em constelação familiar nesse momento. Você pode fazer a formação em TVS, que é onde eu ensino todas essas técnicas, tá? São técnicas simples que qualquer profissional pode aprender, tá bom? Meu filho foi diagnosticado de autismo, mas a neuro pediu que tirasse o lado espiritual dele, pois ela disse que tem algo a mais. Não entendi tirar o lado espiritual. Como é que vai tirar o lado espiritual da pessoa, gente? Não entendi, mas tá. Beleza. Jaine, você teria uma dica de como posso agir em um caso de surto? Sim, você precisa fazer uma formação, né? Precisa ir lá e fazer a formação para você saber as técnicas que você aplica. São algumas, tá? Não é uma só. Então, é um procedimento ali que você pode fazer para tratar esses casos de surto, tá? Existe um procedimento. E nessa formação em TVS, que é terapia vibracional sistêmica, eu ensino, tem um roteiro, gente, de atendimento. Você recebe um roteirozinho. Primeiro passo, faz isso. Segundo passo, faz aquilo. E se a pessoa tiver isso, faz aquele outro. Existe um protocolo ali de uma técnica que você pode aplicar e imediatamente já sentir o efeito dela. Imediatamente, tá? Então, Jaine, eu te sugiro fazer a formação mesmo. Que olhasse o lado espiritual. A neuro falou que olhasse o lado espiritual. Sim, gente, sim, com certeza. Então, também nesses procedimentos, a gente olha, né, para esse lado espiritual. Cada vez mais isso vai vir mais para a consciência. Eu tenho certeza que cada vez mais os médicos vão falar sobre isso, cada vez mais os psicólogos vão falar sobre isso, porque é inevitável tratar esse outro lado, né? Essa esfera espiritual, a esfera energética, a esfera familiar, né? Assim como o corpo físico, né? Ou todas essas três esferas impactam a minha consciência, o meu corpo físico, as minhas emoções, o meu mental. Isso tudo precisa ser trabalhado. Então, nessas formações que eu dou, eu ensino tudo isso. Né? Como que você trabalha isso tudo? No Constelando a Vida, eu vou passar alguns procedimentos básicos, aquilo que você não precisa aprofundar muito para aplicar, tá? Vou passar para vocês, porque vocês precisam ter esse conhecimento dentro da casa de vocês. Precisam ter com a família, tá? Mas
Para quem é profissional, tipo a Jaine, que é professora, que trabalha com isso, para os enfermeiros, médicos, terapeutas, psicólogos, você precisa ter a formação, para você ter o procedimento completo. Para tirar a pessoa do surto, nós precisamos ter o procedimento completo. Tá? Grazi, mas eu sou mãe, posso trabalhar esse procedimento completo com meu filho? Claro que sim. Então, faça a formação também, que lá você vai ter a base de todo o conhecimento para você aplicar esses procedimentos. São simples, gente. São simples. E que pode reverter um quadro aí muito sério mesmo. Tá? E, olha, eu tenho tantos casos para falar sobre essa técnica que eu passaria horas aqui falando com vocês, horas, porque, como eu falei, já são mais de 15 anos utilizando esses procedimentos. Eu tenho, uma vez, uma cliente me procurou, ela é psicóloga, e ela estava entrando num surto psicótico, estava com o emocional tão comprometido, estava tão difícil para ela, que ela dizia assim, mais um pouco eu vou entrar em surto. Aí ela me procurou e ela não estava conseguindo dormir, estava com diversas situações aí difíceis, emocionais, e aí eu apliquei o procedimento online com ela. Online, não foi nem presencial. Eu disse para ela ainda, olha, eu não costumo aplicar online, mas eu vou fazer essa aplicação para a gente ver se consegue um alívio para você. Fizemos a aplicação online. Passou 2 dias, ela já me mandou mensagem, até tem print dela ali, depois eu vou postar. Grazi, já estou me sentindo muito melhor, já estou conseguindo dormir, já voltou a clareza emocional, já estou conseguindo raciocinar, pensar, que ela não estava conseguindo atender. Imagina, ela é psicóloga, ela atende as pessoas. Como é que ela vai atender naquele estado, né? Então, já estou voltando ao normal. Aí, beleza. Na semana seguinte, fizemos mais uma aplicação para olhar como é que ela estava. Gente, 2 sessões já foi suficiente para tirar ela daquele estado emocional que estava tão difícil que ela estava quase entrando em surto. Porque quando a pessoa está numa perturbação emocional muito grande, ela passa a não dormir, ela passa a não conseguir mais raciocinar por si. Daí para um surto é um pulo. É um pulinho. Tanto é que ela já me mandou alguns clientes aí dela já que estavam com a mesma dificuldade. Eu disse para ela, faz o TVS para você saber aplicar com seus clientes isso, saber aplicar em si também. Então, gente, precisamos saber como atuar com esses procedimentos. Precisamos saber como conduzir esses casos. Tem solução para isso? Tem, tá? Então, fica aqui meu convite. E peço, por favor, vai lá, assim que tiver salva essa live, compartilha com os enfermeiros que você conhece, com os médicos que você conhece, com os terapeutas que você conhece, que recebem esses casos. Ou para quem tem essas dificuldades aí na família, tá? Compartilha lá, por favor, tá bom? Muito obrigada, gente. Um ótimo dia para todos. E terça-feira temos live de novo. Ó, todas as terças eu vou estar aqui com vocês fazendo live, trazendo essas informações, falando sobre essas 3 esferas: familiar, energético e espiritual. Então me acompanhe aqui que você vai ter muito a ganhar, tá bom? Um beijo grande e até terça-feira que vem, ou aqui nos stories a gente vai se falando também, tá bom? Um beijo.